Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que o mentiroso ele não consegue ver que ele é o causador dos problemas da vida dele? Por que é que você, quando mente, você cria um falso eu e cria um caráter que ninguém consegue lhe mostrar que você é o causador dos seus problemas? Por que é dessa forma? Porque o mentiroso, ele cria um falso eu, uma falsa expectativa de vida e é sempre frustrado. Eu vou lhe explicar a razão e o porquê que Deus explica que o mentiroso ele não consegue ele dá razão às mentiras dele e ele não vê ele como causador dos problemas dele. Eu vou explicar a você o porquê que as pessoas são dessa forma. Eles preferem sofrer. Eles preferem se ver como vítima e não como causador de nada da vida dele. Ele não consegue ver ele como causador e nem quer buscar a Deus. Ele nem consegue buscar a Deus. Quando uma pessoa ela mente demais, ela não consegue buscar a Deus, nem consegue se reconhecer como causador da sua própria dor, das suas próprias percas, e ela cria um falso eu, um falso caráter para conseguir sobreviver. Deus diz em Provérbios 28, 21, como um crisol é para a prata e um forno para o ouro, assim o homem é provado pelos seus louvores. Quer dizer, uma pessoa que ela mente para ela mesma, mas ela não reconhece. Ela não se vê. Uma pessoa que ela mente, ela é uma pessoa difícil de convivência. É difícil de você conviver com a pessoa que mente. E é uma pessoa difícil de convívio, porque ela não reconhece que mente, né? Então, toda pessoa que é difícil de lidar, é difícil de se comunicar, porque ela não se reconhece como mentirosa. Ela nega que mente. Então, ela não vê que ela causou na vida dela os problemas que ela vive, porque, na verdade, ela criou uma verdade. Ela criou uma verdade que ninguém consegue mostrar a essa pessoa que ela é dessa forma. É uma pessoa doente, mas se você disser para ela, ela vai dizer, eu minto porque eu quero. Eu já ouvi pessoas dizer, eu faço isso porque eu quero, mas quando ela está sofrendo, ela se vê como vítima. Quer dizer, ela não reconhece a mentira como algo ruim. É um doente, é uma pessoa que criou um falso eu para poder sobreviver. E como é que você descobre que você pode ser essa pessoa que criou esse falso eu para poder ser feliz, para poder sobreviver e ao mesmo tempo você é oprimido, deprimido, você sofre, mas você não consegue reconhecer. Por isso Deus diz que o homem é provado pelos seus louvores. Quer dizer, ele fala, mas quando ele está vivendo o que ele fala, ele não reconhece que ele está vivendo o que ele fala. Ele nega que ele causou aquele problema na vida dele. Ele não tem a visão dele. E também ele não aceita que ninguém diga isso a ele. Ele fica com raiva. Ele tem ódio que alguém diga isso a ele. Então, quer dizer, pessoas que mentem, elas se vitimizam o tempo todo. Então, vamos lá para você entender o que significa um falso eu. E por que é que as pessoas são dessa forma. Sem buscar a Deus, ela não consegue mesmo. Ela não é que ela não quer, ela não consegue. Por mais que alguém tente ajudar. Por mais que eu tente ajudar uma pessoa que mente, eu não vou conseguir. Por mais que você tente. E eu vou explicar a você o porquê. O caráter de um falso eu, o comportamento de um falso eu. Ele morre de medo de ser abandonado e ser descoberto. E se mostra em situações de sistema, mesmo violentando os valores dele mesmo. Ele não consegue falar a verdade. Ele não consegue dar as verdadeiras opiniões dele, porque ele tem medo do abandono.
O mentiroso, ele tem medo de ser abandonado, ele tem medo de ser verdadeiro. O medo prende ele. O excesso de medo ele gera um excesso de medo que ele não consegue nem ser ele mesmo. Mas ele precisa de Deus. E ele diz, já tenho Deus. Eu já acredito em Deus. Mas ele não consegue ser verdadeiro. Quer dizer, só percebe como tão é difícil conviver com o mentiroso quem convive. Só quem convive. Ele é fingido o tempo todo. Uma pessoa que cria um falso eu. Ele finge. Ele não permite mostrar fraqueza. Ele nega os seus próprios sentimentos. Mesmo que alguém tente ajudar. É impossível você ajudar uma pessoa que ela não reconhece a fraqueza. Que ela não reconhece a necessidade. Por isso eles têm dupla personalidade. Mas só quem convive sabe o quanto é difícil. Eu vou mostrar a você o porquê. Ele sente o excesso de vaidade, mesmo sem poder. Ele compra coisas desnecessárias, eles mentem por bobagem, eles fingem ser uma pessoa que ele não é. E nem ele mesmo sabe entender o porquê. O falso eu que a gente cria, a gente quer buscar uma saída. A gente quer entender por que é que a gente é dessa forma. Mas se não buscar a Deus, a gente não entende por si mesmo. Porque a mente do mentiroso está fora. A mente do homem, ele é criado pelos olhos da vista, pelo aquilo que ele vê. Então ele precisa de ajuda, mas ele não reconhece que precisa de ajuda. Então, ele é autossuficiente sozinho. Ele acha que é autossuficiente sozinho e ele cria uma autodefesa. Por que ele cria essa autodefesa? Porque ele não consegue ver da forma que alguém de fora está vendo. Então, como é que ele cria uma autodefesa? Ele dá um jeito de controlar e combinar eventos, passeios, mesmo sem muitas vontades. Uma pessoa que ela criou um falso eu, ela já pensa no dia de amanhã, no final de semana. Então, ela finge, ela cria uma forma de ser feliz o tempo todo fingindo o abandono, fingindo com medo do abandono. Então, mesmo ela não estando bem com o marido, eu vou dar um exemplo para você entender. Ela já combina com a amiga para onde vai sábado, para que o marido, ela tem medo que o marido faça alguma coisa sem ela. Ela tem medo que o marido não venha para casa. Vá para jogar bola e não volte. Fique com os amigos, fique no trabalho. Então ela tem medo do abandono. Então ela fica criando eventos, mesmo sem estar convivendo bem, nem com ele. Então o que é que muitas fazem? Elas ligam para a amiga ligar, pedir para o marido falar com ele para ir final de semana, combinar aquele evento. Quer dizer, eles dois já não se suportam. Uma pessoa que mente, ela vive dessa forma. Mas elas já criam, já combinam um evento para final de semana para conseguir sobreviver. Para nem ficar em casa, nem estar naquele clima chato. Então ela precisa de apoios para sobreviver. Uma pessoa que mente e que ela cria um falso eu, ela vive desanimada, ela vive triste, por isso ela precisa de pessoas, de se agarrar em pessoas para conseguir sobreviver. Então ela não aceita que ninguém diga essa verdade, porque ela já criou uma verdade como verdade, aquilo como bom. Quer dizer, são pessoas que estão lidando sempre com pessoas mentirosas, pessoas falsas, mas ela não reconhece que isso é uma verdade. Ela não quer ver uma verdade como verdade, porque ela precisa realmente lidar com aquela mentira que elas criam. Então elas têm medo do abandono, medo da solidão. Então como é que eu fujo disso tudo? Me aliando com pessoas, me juntando com pessoas, mesmo ora se intrigando, ora brigando com aquelas pessoas. Mas a carência, eu preciso dessas pessoas.
Então ela não reconhece. Mesmo que alguém vá tentar dizer que está errado esse ritmo de vida. Está errado, ela não quer. Por isso ela foge da verdade, porque ela já criou uma verdade. O mentiroso, ele é assim. Ele tem medo da verdade. Porque ele criou essa forma de verdade. Né? A defesa verbal é o tempo todo. Porque ele se defende para não estar errado. Ele sustenta e procura todos os argumentos que o outro está errado e não ele. Para não se sentir culpado. Porque na verdade ele está vendo aquilo que ele está fazendo. Mas ele criou como certo. Como é que ele vai aceitar que alguém diga que está errado? Se ele criou isso como uma defesa, como estilo de vida. Essas pessoas que criam um falso eu, ela criou isso como uma sobressaída para viver. Então ela já se sente abandonada e precisa desse estilo de vida para viver. Então, ora eu brigo com as amigas, ora eu faço as pazes com as amigas. Eu vivo brigada com o marido, mas eu já estou pensando em sábado ele demorar muito no trabalho. Então, eu já esquematizo para onde a gente vamos. Então, mesmo que eu não queira dizer o marido, eu peço para minha amiga dizer para o marido dela dizer o meu marido, e assim eu vou dando um jeitinho de sobreviver. Porque dentro de casa a convivência é insuportável com uma pessoa que mente, com uma pessoa que finge, com uma pessoa que é supercarregada de defeitos, mas ela não vê como defeitos, porque ela não busca ajuda, ela não quer ajuda, ela busca desesperadamente por agradar pessoas, porque ela tem medo do abandono, do sofrimento, por isso ela finge o tempo todo. Então ela busca desesperadamente agradar, fazendo escolhas muitas vezes certas com a motivação errada. Quer dizer, nem sempre o motivo, nem sempre do que eu faço está errado, mas eu faço com o motivo errado. Não é que aquilo que eu faço está errado, mas a motivação do coração de uma pessoa que ela mente, que ela é falsa e que ela está a pulso naquele estilo de vida, o motivo é que está errado. Nem sempre a causa está errada, mas a razão que ela cria para sobreviver é que está errado. Eu vou explicar a você o porquê. Quando eu vivia nesse ritmo de vida, nesse estilo de vida que eu estou contando para você, eu tinha um grupo de amigas, de colegas, que uma delas vendia ouro, semijoias, e por várias vezes, 2 ou 3 vezes eu comprei a semijoia dela e depois eu me arrependia de ter comprado. E aí eu observei que eu fazia esse tipo de coisa só para agradar as pessoas, ou só para mostrar, para não dar um não. Porque quem é assim, ele tem dificuldade de dar um não. Ele compra as coisas desnecessárias. Então, quando eu viajava, eu percebia que eu comprava minhas coisas muito mais em conta. E ali eu comprava naquele grupo de amigas só para agradar. Ou para me agradar, depois estava arrependida. Uma coisa que eu podia comprar por R$50, eu comprava por R$150, o triplo. Então, quando eu observei isso, eu pedi a ela para não me oferecer mais nada quando eu estivesse bebendo. Porque eu observei essa falha minha, né? Quer dizer, eu compro, depois eu estou arrependida na minha casa de ter comprado uma coisa desnecessária, com o valor triplicado. Então eu pedi a essa pessoa que não me oferecesse mais. Olha, quando eu estiver bebendo, não me ofereça nada. Eu vou pedir a você que não me ofereça nada. Porque eu observei essa falha minha. Que isso é uma falha de uma pessoa que ela cria um falso eu. Ela faz as coisas e depois se arrepende, mas ela não sabe a razão por que é que ela se arrepende daquilo que ela fez. Daquelas escolhas que ela fez. Porque na verdade ela não se reconhece.
Uma pessoa que mente, ela não se reconhece, né? E aí o que aconteceu? Com alguns anos, os anos foram se passando, eu entrei num relacionamento com uma pessoa que ela era bastante mentirosa. E quando essa pessoa veio morar comigo, eu já era estruturada, né? E ele vendeu o carro que ele tinha e veio morar, saiu de um estado para outro e veio morar comigo. E ali eu supus na vida dele que ele passou a emprestar dinheiro a juro também, como eu. Ele vendeu o carro para emprestar dinheiro a juro. Então, como ele veio com pouco, eu disse a ele, vou lhe dar 3 meses para que você se organize financeiramente, para o seu dinheiro girar, dobrar, multiplicar, para poder você ter despesas, porque esse valor que você veio foi muito pouco. Eu falei para ele. E ele disse, tudo bem. Eu disse, vou passar uns 3 meses mantendo a casa, para que você não mexa nesse dinheiro. Fiz um combinado, para não dar errado, para que aquela situação não desse errada, porque já estava na cara que ia dar errado. Mas eu não queria ver que ia dar errado. Eu não queria dar um não. Já tinha ficado até com vergonha de dar um não. Quer dizer, é isso que a gente cria quando a gente mente, quando a gente é carente, quando a gente engana. A gente não tem verdade, as nossas verdades são mentiras. E aí eu, para consertar tudo, ainda assim tentando, eu disse a ele, vou ficar sustentando a casa por alguns meses, até você organizar o seu cobro, que era dinheiro a juro. Arrumei os clientes para ele, fiz tudo pelo relacionamento. E fiquei mantendo a casa, para que ele se organizasse financeiramente. Já que ele veio de um estado para outro. Eu me senti um pouco responsável. E aí o que foi que eu observei? Com pouquíssimos meses, que eu estava sustentando a casa, mas a pessoa não tinha capacidade de se privar em nada do que ele queria. E é isso que o mentiroso, ele faz. Ele não consegue se privar daquilo que ele não quer. Por isso ele mente. E aí eu passei a prestar atenção, que quando ele ia comprar um boné, ele não queria só um boné, ele queria 2, 3. Ele não conseguia se privar de comprar nada. E eu sempre tentando mostrar àquela pessoa, olha, você não pode estar gastando. Porque para você se equilibrar, para você se firmar, para você mudar de quadro, você precisa não gastar. Por isso eu estou sustentando a casa, para que você saia dessa situação, desse quadro. Foi o que eu disse para ele. E ele, tudo bem, mas ele não conseguia se permanecer da forma do combinado. Então, sempre ele tinha que estar comprando coisas, camisas, calça, cinto, sapato, e eu sempre reclamando. A mesma coisa. Fulano, você não pode gastar. Fulano, você não pode gastar, porque você precisa mudar a sua situação. Você não veio com o combinado. E eu estou sustentando a casa para que a sua situação melhore. Mas o mentiroso, ele não consegue ver que é ele que tem que mudar. Ele acredita que é as pessoas que têm que mudar por ele. E aí, os dias foram se passando e o que aconteceu logo depois? Eu dei uma festa, eu fiz uma festa de aniversário para minha filha e eu disse a ele que não ia pedir nada a ele, porque ele estava se equilibrando. Então eu dei uma festa e não pedi nada a ele. E ele só bebia uísque, mas eu não pedi nada. Quando foi no outro dia, ele estava com um anel de prata. E quando eu vi aquele anel, eu perguntei, como foi que ele comprou aquele anel? Onde ele comprou? E ele, todo alegre, querendo disfarçar, disse que comprou o anel justamente a pessoa que vendia semijoia a mim, que eu pedi para que não me oferecesse nada, porque eu percebia que as coisas dela eram muito mais caras.
E quando eu percebi que ele comprou aquele anel na festa de aniversário, só para não dar um não, ali eu percebi o tão orgulhoso que aquela pessoa era. E o tiro no pé que eu tinha dado em aceitar um relacionamento com essa pessoa, que mentia para ela mesma o tempo todo. E aí eu olhei para aquela pessoa e disse: como é que você teve coragem de comprar esse anel? E ele dizia que só comprou porque foi a minha amiga, que só comprou porque estava barato, que só comprou porque era de prata, e ficou dando justificativas. E eu mais uma vez perguntei a ele: como você teve coragem? Coragem. Porque você bebeu e comeu em uma festa que eu não lhe pedi nada. Você está na minha casa como marido, sem ter despesa nenhuma, eu pensando em você e você não pensando em mim. E ali é como se tivesse caído a ficha dele. O tão orgulhoso ele era. E ali ele começou a se justificar. Ali ele já mudou o verbal dele. Já não foi mais porque era barato, porque era prata, porque era amiga. E sim, ele declarou: comprei com vergonha. Eu só comprei esse anel com vergonha. Mas eu quero lhe dar de presente. E ficou tentando tapar o sol com a peneira. E ali foi quando caiu a minha ficha, que eu tinha dado um tiro no pé. Porque é insuportável você viver com uma pessoa que ela mente para ela mesma. E devido a eu ter experiências já com outros relacionamentos, eu percebi que ali era um relacionamento fracassado. E aí foi quando eu disse a ele: a partir de hoje está desfeito o que eu falei para você, que eu ia sustentar a casa enquanto você se organizava. Porque a gente não obriga uma pessoa que ela não aceita ajuda, que ela não quer ajuda. Então, se você já é suficiente sozinho e pode estar gastando o tempo todo com aquilo que você quer, você também pode manter o seu papel de marido dentro de casa. E ali eu acho que o chão abriu para ele. E quando foi no outro dia, ele olhou para mim e disse: eu acho que eu tenho que buscar as minhas melhoras, que eu vou ter que voltar para São Paulo. E o que isso ensina a você? Que o mentiroso, ele mente para ele mesmo. Por isso ele vive ganhando e perdendo financeiramente. Porque ele cria as mentiras dele, acreditando que as outras pessoas vão ter que aceitar aquelas mentiras que ele cria. É insuportável você conviver com uma pessoa que ela mente descaradamente. Quer dizer, você não percebia, Juliana, que essa pessoa mentia? Eu percebia. Mas eu percebia que ela mentia para as outras pessoas, não para mim. E isso é a forma natural do homem natural, que Deus explica na Bíblia. Ele só quer ver aquilo que ele quer ver, aquilo que ele não quer ver, ele não consegue ver. Ele precisa da ajuda de Deus para poder ele ver aquilo que ele não quer ver. E por isso ele vive ganhando e perdendo, e justificando os defeitos dele, e pondo os defeitos dele em outras pessoas, para sobreviver. Ele não acredita que o problema está nele, porque ele não se vê. O mentiroso, ele não se vê. E quando eu percebi isso, eu disse: jamais eu posso ajudar uma pessoa que ela não quer ajuda, que ela quer ser do jeito dela, que ela tem uma dupla personalidade, que por mais que eu tente ajudar, a pessoa não quer ouvir, não quer saber, não quer se privar para melhorar. Quer dizer, uma pessoa que ela mente, ela carrega um fardo muito grande. Por isso ela vive ganhando e perdendo financeiramente. Porque ela não vê ela como mentirosa. Ela vê como uma forma de sobrevivência. Ela vê que ela criou um
personagem para sobreviver. Ela não sabe a saída, porque ela não tem a visão da verdade, porque ela não busca Deus. Vá falar para uma pessoa que mente que ela precisa de Deus, para você ver a raiva que ela fica. Ela fica com raiva, porque ela não sabe que verdade é essa. Quer dizer, ela transformou as mentiras em verdades. Quer dizer, ora ela briga com os amigos, ora ela faz as pazes, ora ela mente, ora ela finge, ora ela é falsa, mas ela não reconhece. Ela vê os defeitos nas pessoas, não nela mesma. Porque ela é cega da própria vida. E por isso Deus precisa estar repreendendo essa pessoa financeiramente o tempo todo. E ela não consegue prosperar. Mas ela finge que é feliz, que é próspera, porque ela lida com as pessoas mentirosas, fingidas, falsas, mas ela acredita que ela não. Ela não é dessa forma. Quer dizer, devido a eu ter experiências, foi que eu peguei muito rápido. Eu só consegui ficar com essa pessoa por 6 meses, porque eu já tinha experiência. Uma pessoa que ela mente, ela só consegue firmar um relacionamento duradouro com uma pessoa inexperiente, com uma pessoa que ela não tem experiência de vida, porque ela vai carregar um fardo, uma carga, um relacionamento de aparência, mas ela não reconhece que isso é uma verdade, que ela precisa de buscar a Deus para ela ter uma visão de uma verdade, para poder a mentira sair da vida dela, porque ela já criou essas mentiras como verdade. Quer dizer, por mais que você tente ajudar um mentiroso, você não consegue ajudar. Por mais que você diga que ele mente, ele nega que mente, porque ele finge até os sentimentos. Ele nega até os sentimentos. Quer dizer, ele não tem o reconhecimento do que lhe falta. O mentiroso, ele não sabe o que lhe falta. Por isso ele atira para todo lado. Todo tipo de amigo, todo tipo de pessoa. Porque o que ele quer é tentar ser feliz. Então não adianta a gente tentar ajudar a quem não reconhece que precisa de ajuda. O mentiroso, ele só consegue buscar a Deus quando ele está sofrendo muito. Quando ele está sofrendo muito, ali ele pede socorro a Deus. Depois, ele já deixa Deus de lado. E aí ele vai mentir novamente, em outra situação. Porque ele acredita que as mentiras dele são bobas. Porque ele cria essas mentiras para poder ser feliz, para poder conseguir sobreviver. Porque na verdade ele não sabe o que lhe falta. Ele não tem razão para buscar a Deus. Ele acha que Deus é as coisas materiais. Quer dizer, ele não sabe o que é a empatia, ele não sabe o que é o amor, ele não sabe o que é verdade. Ele cria as verdades dele. Por isso, quem convive com o mentiroso sofre muito. Sofre muito. Eu só fiquei 6 meses com essa pessoa, porque eu já tinha experiências com mentiras, com falsidade, e eu sabia que eu não era capaz de me manter com aquele relacionamento. Eu já vinha fugindo há muitos anos de pessoas mentirosas. E de certa forma menti também. Mas eu não me reconhecia como mentirosa. Porque uma coisa é você mentir, outra coisa é você ter a mentira como verdade. Criar uma verdade em cima de uma base mentirosa já é outro nível de mentira. E eu não tinha essa capacidade. Então eu sempre tentava consertar da minha forma, né? Mas já tem pessoas que querem isso. Criar uma verdade em cima de uma base de mentira. Que geralmente essas pessoas, né, que são covardes, que não assumem os seus próprios erros. Por isso ela joga
para o outro, né? Ela cria uma verdade que ninguém consegue mais mostrar. Ninguém, só Deus. E se você for falar para essa pessoa, ela não aceita. Porque ela vai justificar e se vitimizar. Justificar e se vitimizar. Porque só Deus vira essa chave. Por isso que Deus diz que é a mudança de mente. E Deus não vai mudar uma mente de uma pessoa que ela mente o tempo todo só porque ela ora. Só porque ela quer Deus do jeito dela. Se ela não está vendo nenhum erro nela. Ela não está vendo e nem quer ver. Então veja, quando a Bíblia diz que a língua mentirosa vem de Satanás, se disser para um mentiroso, eu minto porque eu quero. Porque Satanás ninguém vê. Quer dizer, quem só pode ajudar um mentiroso? Deus. E quem pode mostrar a essa pessoa que ela mente? Quem está próximo. Quem está próximo, ela não acredita. Porque ela justifica a mentira. Ela dá razão àquela mentira dela. E aí quem sofre? Quem está próximo. Já que ela não vê, quem está próximo é quem sofre. Com essas pessoas que mentem, que criam um falso eu. Quem cria um falso eu, só Deus liberta. Mas ela não reconhece que precisa de Deus. Quer dizer, ela precisa realmente passar por um sofrimento para que ela observe que foi anos que ela gerou um sofrimento muito grande. Porque ela passava por tudo, condenava as pessoas, fingia não sentir nada, que é o orgulho, né? Quer dizer, o que é que Deus faz na vida de uma pessoa dessa? Sai tirando as coisas dela. Sai tirando. Jezebel, ela sofreu muito quando ela perdeu o marido e perdeu o filho. Mas o que é que ela dizia antes? Ela dizia que só os fracos é quem muda. Os fracos é quem muda. E manipulava e mentia o tempo todo. Quer dizer, só quando ela perdeu o marido e perdeu o filho, foi que ela passou a gritar e se desesperar. Porque o mentiroso, ele aparentemente, ele sempre está vencendo. Ele aprendeu a mentir para ser feliz. Então, na mente do mentiroso, por que ele precisa mudar se ele está ganhando? Se ele está manipulando as pessoas o tempo todo. Então, Jezebel tinha esse argumento. A mudança ficou para os fracos. Olha só. E aí, quando ela sofreu muito, foi que eu acho que ela viu que ela precisava de Deus. Mas ela nunca buscou. Ela buscava Deus nas fontes erradas, né? Por isso ela perdeu o marido, perdeu o filho e terminou sendo morta por cães. Mas mesmo assim, ela não queria ver nenhum erro nela. Porque é isso que o mentiroso faz. Ele não consegue ver porque ele aprendeu a vencer com a mentira. Ele aprendeu porque ele é guiado pelos olhos da vista. Ele não tem um entendimento. Então, se ele vê que ele está vencendo, que ele está conseguindo sempre o que ele quer, como é que ele vai ver que é errado mentir? Não consegue. Não consegue. E aí, geralmente, quem sofre são pessoas que vivem com pessoas que mentem. Foi isso que eu observei no trajeto da minha vida. Porque eu fugi tanto de pessoas mentirosas que passei a mentir também. Passei a ser mentirosa também. Mas eu tentava sempre consertar as minhas mentiras. Para não fazer de uma mentira uma verdade minha, né? Mas não funciona muito. Porque a gente só atrai aquilo que a gente é. É isso que Deus ensina. Se você é um mentiroso, você só atrai quem mente. Então, se quem mente não percebe que mente, alguém tem que mostrar. Alguém tem que tentar mostrar a essa pessoa que ela mente.
Por isso vive numa desunião terrível. Porque ninguém quer buscar a Deus para consertar os seus erros. Querem buscar amigos falsos, vida de aparência, né? Uma hora briga com um amigo, uma hora tá junto com um amigo, arenga, se afasta, depois volta. Porque é a carência. São pessoas que são guiadas pelo que vê. Não acredita em Deus. Não acredita em Deus. E aí Deus, para mostrar a essa pessoa que só muda as situações que ela vai viver, mas ela sempre vai viver situações difíceis, porque ela quer criar uma verdade em cima de mentiras. Esse é o problema. Por isso Deus diz, eu sou a verdade e a vida. Mas quem cria suas verdades vai sempre ter problemas. Mas ele bota os problemas dele em outras pessoas. É certeza. Quem convive com um mentiroso, se você vive com um mentiroso, você sabe que é assim. Ele põe a culpa e os defeitos dele sempre em outras pessoas e se vê como vítima. Quer dizer, ele não se reconhece, porque ele criou várias mentiras para ser feliz. Como é que ele vai conseguir ver? Como é que ele quer Deus, se ele sabe que tem que mudar? O que é que ele não sabe? O como? Porque ele não tem visão. Ele não tem visão de futuro. Ele não tem visão da felicidade. Ele não tem a razão de mudança. Ele não tem razão. Então ele justifica, condena e dá razão ao eu que ele criou. Esse eu falso e mentiroso que eles criam. Entendeu? Porque é tão difícil, é tão sério a mentira, mas quem mente não acredita. Só se sofrer muito. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.